Olá, confira no programa de hoje a decisão obtida pelo MPRJ que determinou o fechamento de um abrigo em Niterói por violações aos direitos humanos. Saiba mais detalhes sobre o caso com a promotora de justiça Luciana Menezes. E não perca uma matéria especial sobre a prisão de Bernardo Belo em Bogotá, na Colômbia. Ele, que é um dos líderes da contravenção no Rio de Janeiro, foi denunciado pelo homicídio de Alcebiades Garcia, vulgo Bidi. Está no ar para todo o Brasil, MP Cidadão. É o Ministério Público mais perto de você. Em uma fiscalização no abrigo Centro Integrado à Criança e ao Adolescente Portadores de Deficiência, professor Almir Ribeiro Madeira, localizado em Niterói, o MPRJ ajuizou ação civil pública ao constatar violações aos direitos humanos na unidade. A Justiça acolheu o pedido do MPRJ, decretando o fechamento imediato do abrigo. Acompanhe agora no quadro Conheça a atuação do MPRJ. O Ministério Público tem a função institucional de tutelar os direitos das crianças e adolescentes e, portanto, de fiscalizar os abrigos destinados a esse público e também instituições de idosos, de pessoas com deficiência, inclusive por recomendação do Conselho Nacional do Ministério Público. Assim, a Promotoria de Infância de Niterói, ao fiscalizar o abrigo Almir Ribeiro Madeira, se deparou com diversas irregularidades. O abrigo, originalmente destinado a crianças e adolescentes, hoje acolhe sua imensa maioria adultos com deficiência. Foram constatadas na fiscalização carência de recursos humanos, falhas na infraestrutura, desrespeito à autonomia e à privacidade dos acolhidos, o perfil restrito da instituição, que só acolhe pessoas com deficiência, também é contrário à política pública inclusiva. Havia o total isolamento dos residentes, que viviam em completo ócio e ostracismo, viviam mesmo apartados da sociedade e afastados de suas famílias. Então, em inspeções e reuniões com a rede local de saúde e de assistência social, verificou-se ainda mais indícios de violações de direitos humanos. O MP decidiu, então, realizar mais uma inspeção surpresa no local, com auxílio do GAT, que é o Grupo de Apoio Técnico do Ministério Público, com especialistas na área. Nessa vistoria foram comprovados, então, esses indícios de utilização indevida do benefício previdenciário dos acolhidos, maus tratos, violência psicológica e, ainda mais grave, contenção física, com relatos de uso de camisa de força, restrição ao leito, e contenção química, com o uso de medicação psiquiátrica excessiva. O Ministério Público tem essa função institucional de fiscalizar os abrigos. Por recomendação do Conselho Nacional do Ministério Público, existe inclusive uma periodicidade recomendada de inspeções e, sim, caso haja um indício, de uma irregularidade em que uma visita sem avisar dia e horário vai ser mais propícia, a você conseguir verificar indícios de irregularidades, nós podemos sim ir nesses locais sem marcar, de uma forma surpresa, assim. Bom, esse cenário, relatado de gravíssimas ofensas aos direitos humanos mostrou que o abrigo viola as normas que regulamentam os acolhimentos para crianças e adolescentes. E, diante de tudo que foi constatado, não há, na visão do Ministério Público, outra saída que não o fechamento do serviço de acolhimento no local, o que foi requerido na ação civil pública. A tutela de urgência ela se fez necessária para que cessem imediatamente as violações. Por um lado, proibindo o ingresso de novas crianças no local, que ficariam sujeitas às mesmas ofensas, e por outro, transferindo as que ali se encontram para abrigos adequados ao seu perfil, que respeitem as normas legais, preferencialmente em seus territórios de origem. Esse ponto é muito importante, porque o abrigo ele é estadual e acolhe atualmente pessoas de 10 municípios diferentes, todas então afastadas de suas famílias, de suas comunidades. As famílias relatam não ter dinheiro para passagem para visitar os familiares. Ocorre que o Conselho Nacional de Assistência Social dispõe que esse tipo de oferta regionalizada de serviços de acolhimento deve ser excepcional e não é indicada para municípios de grande porte e regiões metropolitanas, como é o caso de Niterói.
O Poder Judiciário, então, verificando que a ação do Ministério Público demonstrou a probabilidade do direito alegado e demonstrou o perigo de dano na perpetuação dessa situação, ela concedeu, o Poder Judiciário concedeu a tutela de urgência. O abrigo afirma possuir capacidade para 32 pessoas, já em descumprimento da norma técnica que regulamenta o serviço, que fixa a capacidade máxima de 20 acolhidos. No momento da inspeção do GAT, havia 28 pessoas no local, acima da capacidade, sendo 8 adolescentes e 20 adultos. A situação dos acolhidos, como já foi relatado, era de segregação e isolamento, de maus tratos, de contenção física e química, de inexistência de um atendimento individualizado com práticas voltadas à autonomia, reabilitação, reinserção familiar e inclusão na comunidade. Sobre a contenção química, no momento da inspeção, quase todos os acolhidos recebiam alguma medicação psiquiátrica e esses remédios eram prescritos pelo médico da unidade e não um médico da rede municipal, que seria o correto. Há relatos registrados em reuniões de que os acolhidos chegavam aparentemente dopados em atendimentos. Há relato de que um adolescente foi internado para desintoxicação porque recebia uma dose acima da prescrita para um adulto. Há relato de uma adolescente que recebia medicação diluída para não saber o que estava tomando. As próprias pessoas acolhidas afirmaram que as contenções física e química eram uma prática de disciplina na unidade. E podemos citar algumas frases dos acolhidos que disseram, entre aspas, amarra e fica 2 horas. Tem vezes que é o dia inteiro. Quando tem briga, amarra, dá injeção. Amarram com aquela jaqueta de manga longa e aí vem os homens. São situações extremas de violações de direitos humanos. No mural da enfermaria havia uma anotação, SOS dos acolhidos, e ali discriminando qual era a medicação aplicada nesses casos. Essa prática de administrar SOS de forma, SOS de medicação psiquiátrica, é uma prática comumente realizada por instituições com a finalidade de contenção química. E verificamos também o livro de enfermagem. A cópia do livro revela essa aplicação de SOS de forma frequente, em situações relatadas no livro como agressividade ou agitação. Isso, de fato, levantou suspeitas sobre a causa das 3 mortes recentes que ocorreram no local, tendo também ocorrido uma tentativa de suicídio, fatos que estão sendo objeto de investigação. A Promotoria da Infância, individualmente, em cada processo de acolhimento, já vinha buscando a transferência daqueles de Niterói para abrigos adequados ao seu perfil. Isso foi determinado pelo juízo. Já em relação aos provenientes de outros municípios, a Promotoria da Infância também já vinha requerendo em cada processo de acolhimento e articulando a transferência para o município de origem. Hoje, há um adolescente aguardando transferência. Em relação ao público adulto, pela Lei Brasileira de Inclusão e segundo a política pública do Sistema Único de Assistência Social, os adultos com deficiência eles têm o direito de morar em residências inclusivas. São residências que se assemelham a casas e garantem a inclusão social. A ação civil pública foi ajuizada contra o município de Niterói, que é o gestor do serviço de acolhimento no seu território, contra o Estado do Rio de Janeiro, por se tratar de um abrigo estadual, e contra a Fundação para a Infância e Adolescência, a FIA, e a Associação das Crianças Excepcionais de Nova Iguaçu, a SENE, que são cogestoras do abrigo, em razão de um termo de convênio firmado. A juíza, o Ministério Público, obteve a decisão liminar favorável na sessão civil pública, que pedindo o fechamento da porta de entrada e a cessação do serviço de acolhimento no local. O que isso significa? Significa que está proibida a entrada de qualquer novo acolhido no local, diante das graves violações de direitos humanos constatadas e demonstradas na ação, e a decisão determina ainda a transferência dos adolescentes para abrigos adequados ao seu perfil, que respeitem as normas legais e preferencialmente em seus territórios de origem.
Essa foi a decisão da juíza titular da Vara da Infância de Niterói, que com muita propriedade destacou que as crenças aos direitos dos acolhidos estavam demonstradas na ação e ressaltou que o abrigo atuava com total desrespeito ao ser humano, principalmente aqueles que necessitam, de ações voltadas para a sua inclusão, são pessoas com deficiência. E a decisão fundamentou muito bem essa questão, mencionando todas as violações que estão demonstradas ali na decisão, como eu já expliquei. O abrigo, por exigência legal, deve se assemelhar a uma casa, um lar, e não um local de ócio e ostracismo, como era o abrigo Almir Ribeiro Madeira. Agora o MP Cidadão vai para um rápido intervalo. Não saia daí, voltamos em instantes. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, a Polícia Civil e a Interpol prenderam na Colômbia Bernardo Belo, um dos líderes da contravenção no Rio, pelo homicídio de Alcebiades Garcia, o BID, em fevereiro de 2020. Confira agora uma matéria especial com trechos da coletiva de imprensa sobre o caso. Esse nome foi dado à Operação Tucoque, em origem latim, significa tu também ou você também. E o nome da operação, lógico, faz referência a toda a sanguinária disputa existente no clã da família Garcia. Essa disputa começou em setembro de 2004, quando o Maninho foi morto na saída de uma academia em Jacarepaguá. O Maninho tinha 3 filhos, Tamara Garcia, Xana Garcia e Miro Garcia. Tamara era casada, à época, com Bernardo Belo. Xana Garcia, casada com Zé Personal, José Luiz Zé Personal, que daqui a pouco a gente vai ver o que aconteceu, e Miro Garcia ainda era uma criança. 30 dias depois da morte de Maninho, o pai dele, o Miro, presidente do Salgueiro, vem a óbito por questões de saúde. E com isso, inicia-se uma verdadeira disputa pelo espólio do clã Garcia. Nesse momento entra em cena Rogério Mesquita. Rogério Mesquita era amigo da família, administrador do Aras da família em Cachoeiro de Macacu. Diante da morte do Maninho, Rogério Mesquita procura Adriano da Nóbrega, o capitão Adriano, que estava nessa altura preso no BEP, para que Adriano faça a segurança do BID, já que ele tinha medo que o BID também fosse morto. O Adriano estava preso, inicialmente delega essa segurança, e quando ele é solto em 2006, ele assume diretamente a segurança do BID. A disputa se acirra, surge os 2 maridos, principalmente no primeiro momento, o Zé Personal, marido da Xana, assume, começa uma disputa com o BID, ele consegue atrair Adriano da Nóbrega para o seu lado, e a disputa continua. Em janeiro de 2009, Rogério Mesquita é assassinado na esquina da Maria Quitéria com o Visconde de Pirajá, em plena Ipanema, à luz do dia. Logo em seguida, 2 anos depois, há um novo movimento dentro desse clã, e o José Luiz, o Zé Personal, que até então era o líder, que estava tomando conta dos pontos do jogo do bicho da família, que se estendem pela Zona Sul e Tijuca, é morto dentro de um centro espírita na Praça Seca. Nesse momento, Bernardo Belo, então casado com Tamara, ascende na organização criminosa. A disputa de sangue e o banho de sangue na família não para por aí. 2017, Mirinho, que lá em 2004 era uma criança, 13 anos depois, já é um adulto.
Mirim também foi morto. Em outubro de 2019, Shana Garcia sofre um atentado na Barra da Tijuca. E em fevereiro de 2020, Alcebiades Garcia, Bide, que havia voltado do Rio de Janeiro para tentar retomar os pontos de jogo de bicho da família, é morto também na Barra da Tijuca. Tucoque. Importante destacar que depois que o José Personal consegue atrair o Adriano para a segurança dele, o Bide se sente desprotegido, se sente traído e ele sai de cena. Inclusive ele deixa o Rio de Janeiro porque ele tinha certeza que esse movimento do capitão Adriano colocava em risco a vida dele. E ele fica afastado por muitos anos. Em 2019, ele resolve voltar para o Rio de Janeiro e procura as antigas lideranças da contravenção para anunciar que tinha interesse em retomar os pontos, o controle dos pontos da contravenção, que eram da família Garcia. Ele não era muito bem visto pela cúpula da contravenção, então ele não tem muito apoio nesse momento, mas ele começa a se articular para tentar recuperar o controle da contravenção que era dominada pela família Garcia, que é basicamente a zona sul do Rio de Janeiro e parte da zona norte, Tijuca, Vila Isabel, Grajaú. E esses planos, de alguma forma, chegam ao conhecimento do Bernardo. O Bernardo, ciente, né, de todo esse histórico, por ser um dos personagens principais, começa a se articular para defender os pontos dele, e é nesse contexto que começam os atos preparatórios para o homicídio do Bide. Ele tem no Wagner Dantas Alegre, que é um ex-policial militar expulso da corporação a bem da disciplina, o chefe da segurança dele. Ele tinha uma ligação muito forte com o capitão Adriano, que depois da morte do Zé Personal passou a ser um dos responsáveis pela sua segurança, e isso dá acesso a ele aos membros do escritório do crime. Eles passam a seguir o Bide, seguir a sua esposa, sua companheira na época, tanto em redes sociais quanto fisicamente, tirando foto dos carros, fotos dos locais onde eles frequentavam, fazendo vídeos dos locais onde eles frequentavam e mapeando as vulnerabilidades na rotina para identificar o melhor momento para fazer a execução. Nesse contexto, surge a figura de um policial militar também excluído, que é o Glauber, que já esteve preso no BEP junto com o Alegre e junto com mais outros dois personagens da denúncia, que são os também ex-policiais militares Tiago e Cabral. Todos eles com passagem pelo BEP, todos eles expulsos da corporação por envolvimento em outros crimes graves, homicídios, extorsões mediante sequestro. E eles, nessa divisão de tarefas, montam um plano para realizar a execução propriamente dita. Então, o que acontece é que, na noite do dia 24 para o dia 25 de fevereiro, o Bide, a Fabiola e um grupo de convidados se dirige até a Marquês de Sapucaí para assistir os desfiles num camarote. Nessa época, é importante lembrar que o Bide já tinha anunciado publicamente, no meio da contravenção, que tinha interesse em retomar os pontos dele do bicho, e eles contratam, justamente por intermédio do Cabral, o Tiago, por intermédio do Glauber, o Tiago e o Cabral como seguranças para acompanhá-los no desfile, fazer a escolta deles no desfile. Nesse dia, ele não vai como segurança
com uma segurança pessoal dele, ele não vai com o carro blindado dele, eles vão numa van que foi alugada, acompanhados desses 2 seguranças, assistem o desfile e na volta o Cabral, que deveria fazer a escolta deles, se perde e volta de táxi, o que faz com que o Tiago venha sozinho dentro do carro. O que chama atenção é que dentro do carro o Tiago pega o celular do motorista da van, salva o contato do Cabral e começa a trocar mensagens com ele, inclusive passando a localização da van em tempo real, o que permitia que o Cabral, de dentro do outro veículo, acompanhasse todo o deslocamento da van. E por não estar dentro da van, por estar em outro veículo, ele podia se comunicar com terceiros. As imagens do local do crime mostram que os executores já estavam colocados lá cerca de 30 minutos antes da van chegar e que, nos momentos em que a van está se aproximando do endereço, eles começam a se movimentar de uma forma coordenada, como se eles estivessem recebendo em tempo real informações sobre aonde a van estaria, quem estaria dentro da van. Eles saem de um local, se colocam numa posição de fuga, uma posição ótima para fuga, e imediatamente após a parada da van, 2 executores encapuzados, portando fuzis, desembarcam e, apesar de a van ter aproximadamente 10 pessoas, eles direcionam todos os disparos para o BID. Ele é alvejado por mais de 20 tiros de fuzil. O Tiago, que era o segurança, que estava armado, num primeiro momento ele nada faz. Numa determinada altura ele efetua um disparo na direção oposta à direção do executor, que faz com que o executor até se assuste. As imagens mostram o executor se voltando para o Tiago, ele reconhece o Tiago, se volta de novo para a vítima e efetua mais uma série de disparos em direção à vítima, sem demonstrar nenhuma preocupação com a presença do Tiago. Em seguida, o outro executor, que está dando cobertura, efetua mais alguns disparos, eles fogem, eles entram no veículo e fogem. Esse tipo de execução é uma execução que traz todas as características das execuções sumárias levadas a efeito pelo escritório do crime, seja pelo profissionalismo, seja pela existência de um intenso monitoramento anterior, seja pelo tipo de arma, pela quantidade de disparos. E as investigações conseguiram demonstrar que um dos executores, o principal atirador, era justamente o Alegre, o chefe de segurança do Bernardo. O Bernardo era o principal interessado na morte do BID, porque o BID representava um risco real à posição dele dentro da contravenção, e com isso eles foram denunciados. Dentro dessa lógica, cada um cumpriu um papel fundamental para o resultado final, e estão respondendo agora por um homicídio triplamente qualificado. O momento escolhido foi o dia 25 de fevereiro, no Carnaval de 2020, e o executor foi o Alegre, chefe da segurança do Bernardo, que, como foi exposto, contou com um apoio logístico de 2 dos seguranças então contratados para proteger o BID. Esses 2 seguranças foram presos no sábado, o Tiago e o Cabral em Oswaldo Cruz e o Tiago na Barra da Tijuca. Em relação à prisão do Tiago, especificamente, além do cumprimento do mandado de prisão, ele foi autuado em flagrante por posse de munição de uso permitido. O mais importante de se destacar aqui é a interação entre Ministério Público, Polícia Civil, e posteriormente a Polícia Federal, como representante da Interpol, mas, sobretudo, as autoridades internacionais. Foram exatos 3 dias para localizar e efetuar essa prisão,
né? Acho que importantíssimo, seja para a investigação, seja para o processo criminal. E só para finalizar a nossa participação, né? Então, a partir da prisão na Colômbia pela difusão vermelha, vai se dar início ao processo de extradição, né, a ser pedido pelas autoridades brasileiras. Caso haja a intenção de se apresentar ao Brasil, o procedimento formal é a extradição voluntária, mas ele segue sob custódia das autoridades internacionais. Se o pedido do Bernardo fosse acolhido, o que aconteceria na prática é que ele seria libertado na Colômbia, não haveria escolta policial para levá-lo ao aeroporto e ficaria a critério dele se apresentar ou não, e pelo histórico de tentativa de fuga, que já foi evidenciado lá em Dubai, há uma presunção de que ele não se apresentaria voluntariamente e, em consequência, ele ficaria foragido, mas com a ressalva de que o alerta vermelho cairia. Então, com isso, ele não poderia ser preso por outras autoridades internacionais, havendo uma enorme dificuldade de se reestabelecer alerta vermelho pelo mesmo fato. E essa situação geraria a impunidade que a gente quer evitar. Depois de toda essa mobilização, de todo esse apoio da Polícia Federal e da Interpol, o trabalho seria reduzido à total ineficácia, porque ele estaria por conta própria, fora do país, sem mandado de prisão, e dependeríamos da voluntariedade dele de voltar para cá para ser preso. O pedido de extradição ainda vai ser iniciado. O que foi negado foi um pedido da defesa para que ele viesse para cá em meios próprios, com passagem comprada por ele. Isso não se confunde com extradição voluntária. A extradição voluntária, as autoridades que terão ele sob custódia até que ele seja apresentado ao Brasil para prisão. O que ele queria era vir por meios próprios e aí as autoridades não garantem eventual fuga. O alvo, o Bernardo, ele tem a possibilidade de abreviar o processo de extradição a partir do momento que ele declara que quer ser extraditado para o Brasil. O Bernardo viajou no dia 8, com destino a Dubai, já com passagem de volta para o dia 25. Ele viajou com a família, com passagem de volta comprada para o dia 25. E no dia 25 ele não embarcou em Dubai. E aí, a partir daí, a gente fez a difusão vermelha e começamos a tentar localizá-lo no exterior. Nós tivemos a confirmação de que no dia 23, ou seja, 2 dias antes, ele já estava na Colômbia. É importante dizer que a passagem de volta, a reserva que ele tinha de volta do dia 25 foi cancelada, né, junto à Emirates, apenas 2 horas antes do embarque, quando ele já estava 2 dias na Colômbia, demonstrando nítido propósito de fuga. Ele não utilizou o crédito da Emirates para fazer um novo voo. Ele saiu de Dubai no dia 23, foi para Amsterdã, de Amsterdã foi para a Colômbia, com passagem em Bogotá, e depois para Cartagena. Eles foram para Cartagena, todo o grupo da família, as crianças, todo mundo. Depois de Cartagena foram para Bogotá, mas há um informe que de Cartagena para Bogotá, todos do grupo, crianças e adultos, embarcaram de avião e o Bernardo Belo fez esse trajeto Cartagena-Bogotá terrestre. Então isso também indica que ele queria ludibriar as autoridades com o nítido propósito de fugir do cumprimento do mandado de prisão. Eu só queria registrar a cooperação entre as instituições, agradecer a parceria da Polícia Civil. Depois de décadas, o sistema de justiça estadual efetua a prisão de um bicheiro. O civil, o trabalho do Dr. Henrique Damasceno e de sua equipe, essencial. Registrar a parceria com a Polícia Federal e a Interpol. A celeridade em que a difusão vermelha foi publicada foi essencial para a captura do Bernardo Belo na Colômbia. E dizer que essa integração entre as instituições e a celeridade é essencial para o combate ao crime organizado, principalmente nos tempos atuais. E nós ficamos por aqui. Para rever este programa, acesse o canal do MPRJ no YouTube. Não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais e de escutar o podcast do MP Cidadão nas plataformas Deezer, Spotify e iTunes. Nos vemos na semana que vem. Até mais!